Sabe aquela frase, você primeiro precisa se amar? Pois é. Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que por isso também é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, porque também sou ator e dramaturgo. Então a gente tem aqui no canal vários vídeos, né? A gente correlaciona comportamento, muitas vezes as nossas atitudes, com alguma literatura, com algum filme, com alguma música, né? Então dá uma percorrida, aproveita para se inscrever, deixa o like da confiança. Eu sei que aqui a gente fala sobre questões pessoais, mas você no comentário não precisa se expor. Pode comentar alguma coisa, o que você achou do vídeo, vamos interagir. Eu tô sentindo falta da interação com vocês. Então deixa aí os seus comentários, compartilha com quem você acha que vai ser bacana, né? E bem-vindo, bem-vinda. Seguinte, eu acho que alguns conselhos eles são genéricos demais. Bom, eu tenho uma teoria. A teoria é a seguinte: alguém numa terapia teve uma sacada bacana, teve assim, aquele pulo do gato, aquele insight bacana, aquela luz apareceu ali, e isso foi comentado com alguém. E isso se espalhou como uma fofoca. Então, muitos terapeutas, ou até muitas pessoas, acabam ouvindo esses conselhos, essas frases, essas coisas, essas colocações que faziam sentido num determinado contexto, né? Mas acabam querendo que isso seja utilizado como regra para todo mundo. Aí, uma questão que muitas vezes a gente tem a técnica, né? A gente está observando ali na terapia, né? A gente como um profissional, como um terapeuta, a gente está observando uma movimentação ali e sim, às vezes isso se aplica. Você primeiro precisa se amar, no sentido de codependência emocional não é legal, né? A gente às vezes fica o quê? Dependente emocional da outra pessoa. E sim, a gente deixa de se amar, faz alguns comportamentos ali que são contra a gente mesmo. Para quê? Para privilegiar, né? Para enaltecer, para tentar resgatar, para tentar fazer com que o ser amado, né, fique com a gente ali o tempo todo ou permaneça ao nosso lado. E a gente se esquece, a gente se coloca de lado. Isso vale não só para relacionamento amoroso, mas também para relações familiares, relações trabalhistas e tudo mais, tá? Todos os tipos de relações. Mas seguinte, tem uma outra técnica, né, da psicologia que é muitas vezes a gente não responder perguntas, a gente devolver perguntas para as outras pessoas. O paciente pergunta uma coisa para a gente e a gente, para estimular que o paciente reflita sobre aquilo que ele está perguntando, que ele pode muito bem pensar sobre, a gente acaba devolvendo, né? É uma técnica válida, concordo com você. Mas surgiu no Instagram essa semana, né? Eu conversei com a minha amiga Gabriela, a gente foi conversar numa postagem de um outro colega, né? Porque a gente acha, né, que às vezes o paciente pergunta e a gente pode responder, né? Dependendo do que for, a gente pode ali ajudar no processo, porque enfim, o processo terapêutico é um processo a quatro mãos. E aí algumas coisas que são genéricas, que servem para muitas pessoas, em alguns contextos específicos elas não servem. E aí eu bato na tecla do quê? Desse conselho que é dado para muitas pessoas, por muitas pessoas, sejam profissionais ou não. Por quê? Quando eu devolvo para o outro, você primeiro precisa se amar, eu tiro a batata quente da minha mão, né? Se eu estou diante de um caso de dependência emocional, sim, isso faz muito sentido. Mas será que eu estou diante de um caso de dependência emocional? Não necessariamente, né? E aí a gente precisa pensar o quê? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando a minha ansiedade de lidar com que o outro tem um problema e devolvendo para o outro algo que ele gostaria de conversar, bater um papo, trabalhar às vezes a quatro mãos ali aquela situação. Uma vez eu coloquei num vídeo aqui, eu já nem lembro mais qual vídeo que eu coloquei assim, que eu gosto muito daquela frase, né, da música Wave, do Tom Jobim: fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. E a pessoa respondeu lá, comentou algo nesse sentido, né, que primeiro a pessoa precisa se amar, né, precisa estar bem com ela mesma. Concordo sim com isso, mas eu estou dizendo algo muito maior e muito mais profundo, tirando a dependência emocional, né, onde a gente precisa fazer esse resgate de auto-amor, de auto-reconciliação, né, a gente vai olhar para essa pessoa, a gente vai olhar para si mesmo, né, e vai entender, pô, se relacionar é gostoso, eu quero me relacionar, e por que eu não posso? Será que eu não estou bem? O que será? Aí aparece na cabeça da pessoa o seguinte, assim: será que eu não estou bem? Será que outra pessoa está vendo uma coisa que eu não estou vendo? Aí parece que a pessoa que recebe esse conselho é carentona, né? Que a pessoa é carentona, está estorvando, né?
Olha ali algo se constelando, algo ali se formando, né? É óbvio que a pessoa precisa estar bem com ela mesma, só que se relacionar faz parte. E não só a relação amorosa, né? A relação, somos seres em relação, todos nós somos seres em relação. E qual a importância das relações dentro da psicologia analítica? E por que às vezes eu querer tolher o outro de se relacionar, seja da forma que for, às vezes até uma... E aí a gente projeta também que essa próxima relação da pessoa seja maravilhosa, idealizada, isenta de qualquer problemas, né? Porque enfim ela aprendeu a se amar. Né? Isso é um delírio de grandeza, do meu ponto de vista. Quem é colega de profissão aí pode elucubrar aí comigo aí. Claro que não é um diagnóstico, né? Claro que não dá pra gente bater ali um diagnóstico nisso, né? Seria imprudência, mas é como se fosse um delírio de grandeza. Então você se ama e magicamente nenhum problema mais haverá no seu relacionamento. Porque aí você também devolve para essa pessoa toda a responsabilidade, né? De ter dado errado o relacionamento anterior, porque a pessoa não se amava. Né? Esquece-se que estão em relações, né? E que a gente pode pensar assim, uma relação de duas pessoas, talvez não seja 100% de uma pessoa, talvez seja 50%, talvez 49% de uma, 51% de outra. Mas ambas pessoas estão envolvidas. Mas aí quando eu falo você primeiro precisa se amar para encontrar alguém, é perverso, né? É muito perverso, do meu ponto de vista. Porque eu vi um meme na internet uma vez que falava assim: só diz esse conselho quem tem alguém, porque quem não tem alguém não diz esse conselho. Não dá para fazer uma estatística, mas dá para a gente pensar na lógica desse meme, né? Tem muita lógica. Então eu tô bem, eu não tô sofrendo disso, então é óbvio que eu vou devolver a bomba pro outro. E será que nós terapeutas às vezes não caímos nessa tentação de dizer algo muito genérico para os nossos pacientes, sem entender que todos nós somos seres em relação e que existe uma potência inata, né? É arquetípico, né? É algo interior de todo ser humano, a necessidade de relacionamento. Quando a gente fala sobre alquimia na psicologia analítica, né, que é um conceito que o Jung resgata, né, dentro da teoria dele, ele vai beber na alquimia as questões simbólicas, né, ele vai buscar na alquimia o que as pessoas, os alquimistas entendiam na matéria, né, transformar chumbo em ouro, metal pesado em ouro, ele vai levar isso para um campo metafórico, onde a gente vai transformar esse nosso chumbo interno em ouro alquímico, as nossas partes pesadas em algo leve, né? Integrar os opostos em algo que seja inquebrantável, a nossa integração psíquica de opostos, as nossas dualidades todas, a gente se conhecer, o nosso autoconhecimento. Mas para isso a gente também tem, né, como alegoria, o Jung traz para a gente lá no livro da transferência dele, Análise de Sonhos, Abreação, Análise de Sonhos e Transferência, ele traz para a gente ali um esmiuçamento, né, do Rosarium Philosophorum, onde a gente tem ali uma sequência de 10 imagens que vão falar sobre relações, sobre a relação da gente com a gente mesmo. É um convite que eu faço para vocês. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre isso. Acho que tem uns 2 vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês, tá? Inclusive, um desses vídeos ele tem ali uma das imagens arquetípicas onde eu falo sobre a relação paciente-terapeuta. Porque pode ser entendido dessa forma, porque é uma relação. Então, a primeira imagem do Rosarium Philosophorum, né, é uma fonte, a fonte da prima matéria, né, onde não tem pessoas ali. Calma, gente, eu vou voltar a falar das relações humanas, mas eu preciso estabelecer aqui com vocês uma linha de pensamento para a gente falar sobre essa frase, porque que é uma frase que ela se sustenta até a página 2 apenas, né? Então essa primeira imagem do Rosarium Philosophorum é uma fonte com os 4 elementos. A segunda imagem é um rei e uma rainha. A terceira imagem é um rei e uma rainha se despindo. A quarta imagem são eles entrando numa fonte para se banhar. A quinta imagem, talvez eu tenha pulado alguma aqui, mas estou indo de memória. A quinta imagem é o rei e a rainha na conjunção, na coniúncio. Sim, conjunção, numa relação. Depois, ambos estão ali mortos, vão para os céus, voltam até estarem integrados. Nisso são 10 imagens, né? Essas 10 imagens dizem sobre o nosso processo psíquico, onde a gente precisa se encontrar com as nossas dualidades, com os nossos opostos, com aquilo que está na luz e aquilo que está na sombra, né? E se despir, e se banhar, se lavar, molhar isso,
para poder limpar e ver o que fica. E a gente precisa se relacionar com a gente mesmo. A gente precisa renascer para voltar integrado. São os renascimentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o renascimento da Fênix. É disso que a gente está falando, esses renascimentos. Mas a gente também pode entender isso no campo das relações. Se isso serve para alegoria para processo transferencial na terapia junguiana, né, como se dá o vínculo terapêutico, né, onde ambos constroem algo a quatro mãos, por isso que a teoria junguiana preconiza, né, que nós estejamos presentes, né, dentro do processo terapêutico, nós estamos dentro e fora, né, nós estamos ali trabalhando não a transferência, mas na transferência, né. Isso quem é psicólogo entende do que eu estou falando. O vocabulário que eu estou falando, mas vamos voltar para as questões das relações pessoais. Casamento, por exemplo, um namoro, não é isso. No início não tinha nada. Ambos se encontram, mas para que comece a fluir uma relação profunda, né, de troca, eu preciso que me despir, mas não ficar peladão. Claro, vai acontecer também pessoas que transam, né? Mas não é só isso, é a questão do se despir, de estar disponível, sem máscaras diante do outro. E aí sim me relacionar. E sim, faz parte do processo essas mortes, esses renascimentos. A gente volta integrado, desde que a gente se permita se aprofundar no autoconhecimento. E por que é importante as relações? Porque nós reconhecemos os nossos aspectos através do outro, através das projeções. E aqui na psicologia analítica, a gente é um pouco diferente da psicanálise, onde a psicanálise coloca a projeção como um mecanismo de defesa, onde eu aponto no outro aquilo que eu mesmo sou, ou aquilo que eu mesmo reprimo. Aquilo que eu mesmo oprimo dentro de mim. Na psicologia analítica, a projeção é todo o movimento de externalização do que está aqui dentro. Então vem os sonhos, as expectativas, as cobranças, os desejos, né? O simples fato de eu estar falando aqui com vocês, eu estou projetando minhas questões internas também. Então é essa relação. Então se somos seres em relação, é óbvio que vai ter uma vontade, vai ter um desejo de se relacionar com alguém. Porque somos seres em relação o tempo todo. E aí vem uma tesoura gigante de jardim falando, você primeiro precisa se amar. Caramba, será que a pessoa já não se ama? Será que se entregar para viver uma relação nova já não é também se permitir se amar ou buscar se conhecer também, que seja com uma nova pessoa? Porque faz parte do processo. Toda relação que a gente tem oportunidade de estabelecer esse arco que eu falei para vocês, seja comprando chuchu na feira com o feirante. A gente às vezes estabelece uma relação, tem uma conversa ali aleatória, que a gente tem uma sacada. Não é verdade? Quem já teve essa experiência aí sabe do que eu estou falando. Mas a gente também tem as camadas mais profundas, não só essas sacadas do dia a dia que a gente pode entender junguianamente como sincronicidades. Temos um vídeo sobre sincronicidades aqui também no canal, mas também das questões mais profundas, do que o outro mostra pra gente, do que o fracasso de uma relação mostra pra gente. Se uma relação não dá certo naquele momento, o que isso quer dizer sobre os dois, né? No site do IGEP, eu vou deixar o link aqui para vocês, tem um artigo do querido Valdemar Magaldi, onde ele fala sobre a traição. E quando ele fala sobre a traição, ele traz assim pra gente um ressignificado da palavra confiar, que é fiar com. Ou seja, quando tem essa traição, o casal parou de fiar com, parou de costurar os dois juntos. Isso quer dizer sobre os dois. Porque talvez aquele mundo de ilusões, ou de promessas, ou de expectativas, né, precise ser revisto. Porque ambos são humanos em sua luz e sombra. E um casal vai complementar o outro. Não vai completar, vai complementar. Já parou para pensar assim, quem aqui já viveu um relacionamento? O que a gente aprende com o outro? Não só, ele gosta de café, ela gosta de cerveja, não só isso. Mas em termos de personalidade, em termos de qualidade, em termos de revisão de defeitos. Certo, defeito não é a melhor palavra, né? Revisão dos pontos a melhorar. Mas o que a gente aprende com o outro? Estou falando do contexto de relacionamento amoroso. Então, amar, trocar, ter um relacionamento é se permitir também viver essa esfera do autoconhecimento. É também se amar. É também amar a própria sombra, que às vezes é uma sombra negativa, mas às vezes é uma sombra positiva. De que maneira, Rodrigo? De repente eu sou uma pessoa muito abrutalhada, muito grosseiro, muito bravo, sabe? Assim, muito rígido.
E minha companheira ou meu companheiro é uma pessoa muito sensível, muito flexível. O que eu posso aprender nessa relação? E se eu vou buscar fora, por que eu estou buscando fora? Será que a outra pessoa não tem ou eu não estou enxergando o que está diante de mim? Às vezes eu tenho ido, por exemplo, numa situação de traição, de repente eu estou indo buscar fora algo que outra pessoa não está oferecendo, que eu não estou reconhecendo. Não, e aí não é culpa do outro, né? É questão do processo dos dois. Se eu falar que é culpa, a gente está idealizando. E aqui a gente não trabalha com essas idealizações. Né? Então, assim, qual é a minha parte? O que eu tenho para contribuir nessa relação? Às vezes a gente espera muito mais do outro do que a gente pensa no que eu vou oferecer. Então eu cobro que o outro me dê, mas eu esqueço de oferecer. Então, o que eu vou aprender com o outro? O que o outro tem a aprender comigo? E aí eu pergunto para os meus supervisionandos sempre, o que você vai emprestar de você para o processo terapêutico? Que característica sua vai estar nesse processo terapêutico? E o que o seu paciente vai te emprestar para o seu próprio processo? Porque é um trabalho a 4 mãos, a gente também sai ganhando. E a gente ganha financeiramente para isso, né? Uma relação de prestação de serviço, enfim, a gente ganha. É um bom negócio, não é? A gente ganha duplamente. É claro que a gente não está fazendo a nossa terapia com o paciente, mas certamente aspectos dele servem para a gente, para o nosso processo. Não para a gente se gabaritar como profissional, em termos de mais conhecimento técnico e tudo mais, mas para o nosso próprio processo. Ser junguiano é isso, é se trabalhar. A gente analisa ações, a gente, na verdade, amplia ações com o paciente. Mas eu amplio os meus? Tenho que ampliar, né? Eu estou estimulando o processo de individuação no meu paciente, mas como é que está o meu processo de individuação? Né? Então, a gente sai ganhando o tempo todo. Então, o vídeo sobre compromisso com a terapia, né, que eu tenho aqui no canal, é sobre isso. Nós, terapeutas, temos também um compromisso conosco, no sentido do que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Então, olha como é interessante a relação. Quantas vezes a gente, quem é terapeuta sabe, quantas vezes a gente está, às vezes, numa semana que está ruim, por uma questão nossa, e o paciente está dizendo para a gente a mesma coisa que a gente está vivendo aqui. E às vezes ele não sabe. E não vem dentro da gente, às vezes, aquele arquétipo da sabedoria, trazendo ali para a gente, para ambos, uma luz? É interessante. Claro, a gente também faz terapia, mas às vezes tem coisa que acontece ali naquele setting terapêutico, ali naquele espaço terapêutico. E esse é o trabalho a 4 mãos. Essa é uma preciosidade que a psicologia analítica contribui com a psicologia. E não seria diferente no campo das relações amorosas. Então, vamos pensar. Toda vez que eu estou diante de um paciente, o que essa pessoa precisa? Essa é a primeira pergunta que eu sempre sugiro para os meus supervisionandos. Quando estou diante do meu paciente, o que ele precisa? Ele precisa de uma parte didática, ele precisa de um conselho genérico, ele precisa de algo que se aplica a várias pessoas, ou a gente precisa pensar nele de maneira personalizada? E aí fica a dica para quem é amigo e quer dar conselho um para o outro. O que a outra pessoa precisa? É isso. Não tenho toda a razão, longe de mim ter toda a razão, mas é uma proposta de reflexão. Quero ouvir vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!